Desses 3 passos que você já deu, eu acho que quem tá ouvindo já fica um pouco incomodado, porque realmente a gente não entra na faculdade. Eu, quando tava lá, não entrava. Como eu entrei mais velho, eu já tinha um pouquinho uma mentalidade um pouquinho melhor, mas você não entra de primeira pensando isso, mercado de Uhum. trabalho. E já é uma ideia muito interessante. Já pegando esse gancho, quero perguntar diretamente, primeiramente, para Vanessa, quais os maiores desafios que você começou a observar nos seus alunos, quando você estava como professora na UF, eles tinham quando saíam da graduação? Eu acho que o principal desafio deles era falta de foco, né? Onde eles tinham muitas possibilidades, muitas vezes a gente fica com a visão fechada, né? Sim. O que a gente tem de referência são os nossos professores. Então, quem não busca fora, então, se eu não vou para uma clínica fazer um estágio, se eu não busco um dentista conhecido, e nem precisa ser conhecido, hoje em dia a gente tem um clique no Instagram para mandar uma mensagem e falar assim: olha, quero odontopediatria. Aqui, fulano, odontopediatra, eu consigo te acompanhar uma semana no consultório para você Sim. continuar começar a enxergar essa rotina, né? Então, eles não tinham essa visão de como é colocar o pezinho para fora da faculdade e agora, o que que eu faço? Sim. Né? E aí tinham as referências dos professores, que muitas vezes estão muito distantes, né? Já passaram por esse período de recém-formados há muito tempo e não pegam, né, na mão daquele aluno para falar assim, olha, tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção. Igual no meu caso, eu não tinha a opção de abrir um consultório. Sim. Meu pai motorista, minha mãe secretária, e quando eu formei, ou você trabalha, ou você Exato. trabalha, né? E a única Também. opção que eu tinha naquele momento era popular, porque eu não tinha ninguém para me abrir a porta. Então, uma coisa que eu falaria para Vanessa do passado seria: tenha mais conexões, que essas conexões vão te facilitar o próximo passo É quando você isso. sai da faculdade, né? Então, eu não tinha essa pessoa para pegar na minha mão e falar assim: vem cá trabalhar comigo, ou então conheço alguém que tá precisando de um clínico. Não tinha, então eu tive que ir para Popular, porque era a única porta aberta para mim. Uhum. Então, as pessoas nem as opções que hoje existem no mercado, elas sabem. Uhum. Então, por eu ter passado por tudo isso, né, tem que ir para Popular, depois vai alugar um consultório, depois Sim. por ter passado esse passo a passo e não querer que essas pessoas se sintam perdidas nesse sentido, a gente criou o workshop também com o objetivo de apresentar essas opções. Sim. Então, dentro do workshop, a gente falou sobre quem precisa capitalizar para fazer uma especialização, por exemplo. Que ninguém fala isso. Quanto que Exato. custa uma especialização? Exatamente. É um erro muito grande das faculdades. Então a pessoa chegou no workshop falando assim: não, gente, uma especialização em média custa de 50 a 70 mil. E aí o pessoal fica assim: como assim? Exato. Não Mas tem esse dinheiro. Meu pai não tem esse é a dinheiro, realidade. né? Ou então os que Porque nunca, recém-formados. nunca parou para fazer a conta completa, né? Não Exato. é só o valor da mensalidade, porque às vezes a pessoa não sabe lidar com dinheiro, né? É. Não tem nem noção de como lidar com dinheiro, a não ser de uma maneira super emocionada. Aí ela vê lá a mensalidade, 24 vezes de mil e pouquinho. Aí ela só observa esse número, Isso. mil e Mas pouquinho. ela não vê o todo, né? Ela não faz a conta, ela não faz a conta igual a gente mostrou no workshop de todos os gastos acessórios para que isso aconteça, desde hospedagem se for fora, transporte, alimentação, Alimentação. materiais, Exato. qualquer outro gasto extra. E aí no final, de fato, ela perdeu porque ela não se preparou para isso. Muitas vezes ela faz para testar, e aí ela gasta 50, 60, 70 mil para testar É. se aquele é o Sim, caminho E para sim. ela. aí acaba se especializando em algo que não era o que ela queria realmente. Ou que não ia levar ela no lugar onde ela deseja, né? Que hoje eu posso tomar a decisão de formar e ir clinicar em algum lugar para capitalizar, né? Então, Uhum. pode ir para Popular, pode alugar um coworking, né? Tem muitas opções hoje no mercado melhores do que antigamente. Antigamente os coworks não eram tão, Bem estruturados, né? sim. E aí esses alunos tomavam uma decisão precipitada, porque conheciam um professor que dava aula naquele lugar, então não colocava na ponta do lápis. Quem que dá aula nessa especialização? Exato. Quanto tempo é de especialização? Quanto que eu gasto de logística, de material?
Por exemplo, um curso de implante. Esse aqui dá motor? Não dá? Eu vou ter que gastar com isso agora? Então a pessoa não sabia nem isso, nem o básico. E nem pesquisar a qualidade também da especialização, que é um Exatamente. erro, acho que meio que grotesco que tem acontecido hoje Eu também, acho que o mais importante na especialização hoje é o número de casos por aluno, né? Sim. Então você entra até em especializações renomadas que não tem o volume de caso para você fazer de operação, não faz sentido, né? Sim, Mas aí com você certeza. conversou com alguém que fez? Você foi lá conhecer a estrutura de laboratório, a estrutura do curso? Ninguém faz isso, porque ninguém é orientado para isso, né? verdade. Então, são dores comuns que as pessoas vivem e que a gente foi pegando aí no ar, né? Durante todo esse tempo, né, que você também passou por isso, nada melhor que a gente passar a experiência pra pessoa, né? Igual assim, a árvore se vê pelos frutos, né? Então, pô, Boa. você tá vendo ali, você teve essa percepção e tá passando. Só puxando um gancho aqui que você citou a questão da faculdade. Eu observo muito isso mesmo, um grande erro dentro da faculdade de não falar sobre mercado, não falar sobre valor, preço, nem nada. Então, por exemplo, durante minha graduação inteira, você chegava o professor, não tô falando que eles estão errados, mas nem que estão certos. Professor, quanto que você cobra, professor endodontista? Quanto que você cobra no seu consultório para fazer uma endo de molar? O cara não falava, mas por que não? Eu vou virar profissional também, eu preciso ter uma base, porque lá dentro gasta material demais, porque a gente erra, porque não sei o quê. Vai fazendo aquilo tudo e vai deixando. Quem não tem uma noção de mercado, vai fazer uma sutura, gasta 2 fios de sutura, sendo que dá para fazer com um só. Uhum. Vai gastar mais. Então, assim, o que me deu uma ajuda depois que eu formei é que quando eu tava na faculdade eu fazia brigadeiro junto com a minha hoje esposa pra gente poder juntar dinheiro pra casar. Então a gente começava a fazer o quê? O valor do material, fazia e vendia, tinha o faturamento e o lucro. Isso ajudou. Mas nem todo mundo passa Uma por isso. E a gente experiência teve que assim. aprender sozinho. Então nada melhor do que ter uma orientação. Agora, Uriel, pra você, tá? Por que tantos colegas, aí eu tô pegando mais para odonto, mas você vai saber me falar isso, se sentem perdidos e desmotivados na carreira? Você consegue observar pela sua experiência aí com profissionais que você já teve? Sim. E, de novo, eu retomo no ponto da clareza, porque isso pode assaltar tanto quem está começando e, de fato, passa por 5 anos de faculdade achando que a faculdade seria a solução, e aí ela chega no final da faculdade, ela ainda se vê perdida, mas isso vale até para empresas grandes, né? Igual eu tenho um cliente que ele tem mais de 700 funcionários, é uma empresa muito grande, só que cresceu tanto que a própria empresa ela entrou nesse lugar de desgaste. Sim. Então, sim, tinha uma visão clara, só que o tempo, a operação, isso tudo fez com que tanto a gestão, em busca de aumentar a eficiência e as próprias pessoas da equipe se ficassem naquele ponto de e agora, realmente, por que a gente está fazendo isso? Para onde a gente está indo? Então, isso é muito natural acontecer essa perda de clareza e aí, consequentemente, a pessoa ela começa a ficar, ou a equipe, né? Todo mundo começa a ficar desgastado e perdido, andando em círculos. Então, o que eu trago como um ponto-chave, independente do tamanho, né? Seja a pessoa que já tem um consultório, já tem equipe, ou realmente quem está começando. Priorize a busca por clareza. Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Tanto que o primeiro ponto que eu trouxe, né, no workshop foi qual o nome da estação que você está vivendo? Comece assim, dê um nome para isso, porque aí você começa a se nortear, a se orientar. Ah, você quer passar num concurso militar da saúde? Então, se alguém te perguntar qual fase você tá, você vai falar: eu tô na fase de estudar para concurso militar. Ponto. Você começou a dar clareza pro que você está fazendo, pro que você está vivendo. Você quer passar na residência? Então, o nome da sua fase é estou estudando para residência. Estou capitalizando numa clínica popular. Ok. Estou acompanhando o profissional tal. Estou pleiteando a vaga tal. Dê um nome. Sim. Isso é o começo de um planejamento para você, de fato, estar bem orientado, ter um plano de carreira na sua vida. Puxando até um pouco para a parte emocional, que aí é o meu papel, não de você de orientar, mas também não meça sua vida com a régua dos outros, né? Então, Perfeito. às vezes a pessoa 100%. tem até medo de falar, formei, mas não tô atuando porque eu tô estudando. Cara, é a sua vida.
certo? Então, assim, não preocupar muito com a opinião de terceiros, que infelizmente o mundo é assim, né? Então, a régua da minha vida é diferente da régua do fulano de tal. E